curso aqui de enfermagem, ele é regido, né, por um projeto pedagógico de curso que visa o atendimento de pesquisa, extensão, ensino e assistência. O aluno ele tem a oportunidade de desenvolver iniciações científicas, tem a oportunidade de desenvolver atividades de extensões, atividades de ensino, e isso tudo aprimora para que ele se torne um profissional completo. Desde o primeiro período eu ingressei em núcleo de pesquisa. A UFG ela tem essa tríade extensão, pesquisa e ensino, então eles estimulam muito a nossa inserção em núcleos de pesquisa. Eu percebi que aqui na Faculdade de Enfermagem seria um divisor de águas para mim, que eu acredito que ela faz isso, ela tem a capacidade de ser divisora de água com os alunos, mas em que sentido? No sentido do aprimoramento, no sentido de saber ser enfermeiro, saber ser estudante, saber se posicionar diante de algo, saber ter senso crítico. A gente está lidando com pessoas, né, o tempo todo, pessoas que estão doentes, então essa questão da humanização, ela se desenvolve um pouco mais em você. A emoção também, você tem que aprender a lidar com as suas emoções, com diferentes tipos de emoções, porque a gente lida com dor, a gente também lida com felicidade, então a gente tem que estar sabendo desenvolver esse lado emocional também. Para mim foi um dos melhores momentos da minha vida, porque até então eu já tinha mais ou menos 2, 3 anos tentando entrar aqui na Faculdade de Enfermagem. A Faculdade de Enfermagem, na busca da qualidade, da excelência na formação dos enfermeiros, dos nossos estudantes enfermeiros, tem feito parcerias importantes no sentido de realizar trabalhos multidisciplinares. O nosso aluno ele tem esse diferencial, vai gradativamente passando pelos serviços de saúde da rede pública e privada de Goiânia e região metropolitana. Depois que você está aqui, você vai desenvolvendo algumas habilidades, né? Os professores te auxiliam nisso, a coordenação te auxilia nisso. À medida que você também vai amadurecendo, você vai conhecendo as matérias, pegando prática, você vai se modificando e se incorporando, né? Ficando mais próximo da profissão que você vai exercer. Os nossos campos de práticas, né, tem uma diversidade de cenários, vai desde hospitais, unidades de saúde, da rede municipal de saúde, instituições de longa permanência de idosos, hospitais de nível terciário e até nível quaternário, incluindo aí transplante, reabilitação, no tocante a, por exemplo, pesquisa e extensão. Nosso corpo docente, atualmente, a gente está cerca de 52 professores, incluindo professores efetivos e temporários, e 99% é doutor, né, tem nível doutorado já, alguns, cerca de 7 ou 8 já tem pós-doutorado. E eu percebo que esse agregado de conhecimentos só me tornaram um futuro profissional ainda melhor, porque você vê que a clínica não se baseia somente na patologia do indivíduo, pelo contrário, se baseia no estado emocional do indivíduo, psicológico, social, espiritualidade, tem toda uma junção de fatores que é cabível ao enfermeiro fazer essa análise para que ele saiba fazer boas intervenções no seu campo de prática. A Faculdade de Enfermagem, ela criou o seu programa de mestrado em 2002 e esse mestrado começou a ser implantado em 2003. Isso foi um grande avanço na pesquisa dentro da UFG, né? Que foi um movimento dentro da universidade como um todo. Logo em 2006, nós fomos para Conceito 4, fizemos um pedido de APCN para doutorado, conseguimos. Hoje nós temos um programa de mestrado e de doutorado dentro da Faculdade de Enfermagem que foi recentemente avaliado pela CAPES como Conceito 5. E esse Conceito 5 nada mais reflete do que a qualidade do nosso trabalho, né? Das nossas perguntas de pesquisa, das nossas publicações e daquilo que a gente está devolvendo para a sociedade em termos de produção de conhecimento. O diferencial da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, eu diria que é a produção científica de qualidade e incentivada essa produção desde a graduação
E não só a produção, como ter essa produção como referencial de todas as ações que os enfermeiros vão desenvolver no seu cotidiano e na prática. Ano passado eu fui premiado em primeiro lugar nos trabalhos de iniciação científica nos cursos da área da saúde na UFG, na área de saúde mental, abordando a temática de grupos terapêuticos que utilizavam uma metodologia problematizadora, que era o arco de Meguerez. Então foi algo inovador no campo da pesquisa qualitativa, mais especificamente. Na Faculdade de Enfermagem, nós temos a Revista Eletrônica de Enfermagem, que foi pioneira dentro da UFG, né? Foi a primeira revista eletrônica da universidade. E o nosso programa de pós-graduação, ele tem uma diversidade de pesquisadores que desenvolvem temas diversos. Todas essas pesquisas têm impactado nas relações e oferecendo subsídios para a Secretaria Municipal e Estadual Regional. E tem colaborado de maneira importante aqui dentro do nosso estado, né? Na produção de conhecimento. É a extensão que permite que a gente tenha atividades que façam a indissociabilidade da pesquisa com o ensino. Então, a universidade produz o conhecimento, a universidade forma e capacita pessoas, né, profissionais para atuarem na sociedade, e é justamente com a extensão que a gente junta essas duas coisas. É através da extensão que a sociedade nos conhece, né, extramuros. É do perfil dessa faculdade ser extensionista, porque nós entendemos que ensinar, formar pessoas e gerar conhecimento, fazendo pesquisa, sem levar isso para a sociedade, isso fica inócuo, né? Isso fica uma coisa completamente estéril e não faz nenhum sentido a existência de uma universidade pública sem a extensão universitária, com toda a força, com toda a importância que ela tem. Nós temos o Hospital Escola, que é o HC, o Hospital das Clínicas, que fica ao lado da Faculdade de Enfermagem, que já propicia esse vínculo teoria-prática. A importância deste hospital para a formação do profissional de enfermagem é fundamental. Ele traz um laboratório, ele traz, enfim, a complexidade necessária para que em todos os níveis do aprendizado da enfermagem, em todos os níveis do desenvolvimento do conhecimento científico na área da enfermagem, sejam aqui desenvolvidos e sejam aqui realizados, né, através dos professores da enfermagem e de seus alunos. Representa um campo de atuação da maior excelência. Porque na maioria dos cursos, pelo menos é o que eu acredito, o enfermeiro ele não tem a possibilidade de estar em um ambiente como esse, que seria o ambiente prático. Ele ver as possibilidades de trabalho em primeira mão e saber, na realidade, do que se trata a enfermagem. A enfermagem na UFG ela é tratada com a máxima importância, então os professores sempre vão dar a maior autonomia para o aluno para que ele possa sentir o que é a realidade da enfermagem em um hospital como o HC. Então nós somos muito gratos e estamos muito satisfeitos com essa parceria, visto que nós somos um órgão suplementar da universidade, onde as instituições de ensino, como a Faculdade de Enfermagem, trazem seus professores, seus alunos, seus pós-graduandos, seus pesquisadores, para que transformar num local onde a cultura científica é extremamente desenvolvida e, com isso, temos a missão cumprida de uma universidade, que é exatamente desenvolver o conhecimento, desenvolver as técnicas e desenvolver a nossa cultura educacional, científica dentro da área da saúde. A comunidade ela acaba sendo privilegiada e beneficiada com os projetos de ensino, extensão e pesquisa voltados realmente para as necessidades de saúde locais. Porque aqui você amplia os seus horizontes, você tem várias oportunidades para você desenvolver outras atividades, além da questão de teoria, o desenvolvimento acadêmico mesmo.
E eu tenho bastante orgulho, porque a gente também está aqui, nós somos uma das melhores faculdades de enfermagem do Brasil, né? Desde o primeiro período nós já temos contato com os nossos pacientes, com a comunidade, já estamos aprendendo a lidar com o perfil de cada indivíduo ao longo do curso. E quando você ingressa mais ou menos no 5º, 6º e 7º período, você vai para a prática mais uma vez, mas assim, com um pouco mais de autonomia, um conhecimento mais elevado. Temos trabalhado para que a gente consiga avançar na qualidade do que nós podemos oferecer, melhorar todos os processos de trabalho e que a Faculdade de Enfermagem, então, seja uma faculdade cada vez mais projetada na excelência a nível nacional, que ela já tem uma grande projeção, e agora cada vez mais consolidando sua projeção a nível internacional. Essa é uma proposta do grupo de trabalho de capacitação em relação ao enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2. A gente vai falar um pouco sobre aspectos virológicos, epidemiológicos, clínicos e medidas preventivas à pandemia do SARS-CoV-2. A gente gostaria só de deixar claro para todos e para todas que as coisas elas vão surgindo todo dia. Se a gente entrar na página da Organização Mundial de Saúde, ou na página do Ministério da Saúde, ou na PubMed, né? Você vai ver que a cada minuto surgem novas informações. Então, pode ser que alguma coisa que nós estejamos apresentando agora já tenhamos dados mais atualizados ou tenhamos outras informações que surgiram mais recentemente, tá bom? Bem, quais são os objetivos da nossa capacitação? É compreender os principais aspectos virológicos do novo coronavírus, identificar a situação epidemiológica atual da Covid-19, da doença, aprender os aspectos clínicos mais relevantes para considerar um caso suspeito, um caso confirmado, e reconhecer as medidas preventivas atualmente recomendadas para a prevenção e controle do novo coronavírus. Vamos lá? Bem, eu começo esse slide meio trágico, em que a gente fala sobre o dia. Esses dados aí eu extraí ontem por volta das 14 horas, no site da Organização Mundial de Saúde. Certamente, se você entrar no site agora, os dados já modificaram. Então, aqui, globalmente, já foram confirmados, isso ontem, às 14 horas, 266.073 casos, né, de Covid. Aqui, na região das Américas, foram 18.877 casos, 18.877 casos confirmados, com 235 mortes. E na região da Europa, olha só, 266.128, ou seja, a metade está na Europa, né? 128.541 casos confirmados, com 6.000 mortes. Então, a Europa ela conseguiu ultrapassar a origem, na região de origem da epidemia, da pandemia, e hoje ela representa o grande volume de casos de coronavírus, de Covid, doença Covid, SARS-CoV-2, né? Aqui é a curva, uma curva epidêmica, esse aqui foi apresentado ontem também, eu peguei ontem no site da Organização Mundial de Saúde, você vê já um achatamento da curva no Pacífico, na Ásia, né? Na região do Pacífico,
mas com um pico que é o pico da China, né, provavelmente. E a curva aí, ó, em exponencial nas outras regiões. Então, a gente tem em amarelo as Américas, que é onde nós estamos, a Europa, né, e aqui a Europa está aqui em laranja. E a região do Mediterrâneo também, que está explodindo aqui em roxo, tá? Aqui é uma timeline. Então, os primeiros casos aconteceram na primeira quinzena de dezembro de 2019. E dia 31 aí, que a Terra parou, que foi o relato de uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida. Em janeiro foi isolado o corona, o novo corona, né, de um paciente com pneumonia. Dia 11, o número de infectados aumentou para 41, e aí foi relatado o primeiro caso de mortalidade. No dia 20, foi confirmado o caso nos Estados Unidos, e dia 30, a Organização Mundial de Saúde declara emergência de saúde pública internacional. Aqui no Brasil, a coisa começa mais ou menos em dia 3 de fevereiro, quando o Brasil declara emergência de saúde pública, logo após a Organização Mundial de Saúde. A gente tem, na primeira semana de fevereiro, nos 2 primeiros dias, a quarentena, que foi imposta àquele pessoal que estava fora, que estava na China. Dia 25, nós temos o primeiro caso de Covid-19 em São Paulo. Dia 25, 29, logo depois o segundo caso, e aí os casos começam a explodir aqui no Brasil. Sheila, se você quiser mostrar alguma coisa no computador, eles vão ver a ponteira, você tem que colocar o mouse. O mouse eles veem. Ah, é? Então tá. Então, olha aqui, gente. Isso aqui eu retirei ontem, à tarde, do site do Ministério da Saúde. Agora, provavelmente, agora às 14 horas, deve ter sido atualizado. Então, nós temos... Ontem, até às 16 horas, olha só que coisa engraçada. Eu acessei o site às 12 horas, meio-dia. Às 12 horas, nós tínhamos 18 casos, 18 mortes e 1.128 casos confirmados. Isso às 12 horas. Aí eles começam a rodar lá para as 14 horas, né? Quando chegou às 19 horas, nós já tínhamos 25 mortes e 1.546 casos confirmados. Lembrando, gente, que aqui no Brasil nós só estamos testando os casos severos. Nós não temos ideia, na verdade, da dimensão dessa epidemia no Brasil. Obrigada. Então, dos casos que nós temos, quase mais de 50%, 60%, ele está aqui, ó, no Sudeste. Às custas de São Paulo, depois Rio de Janeiro e Espírito Santo. No Sul, nós temos 79 casos às custas, basicamente, do Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste, dos 161 casos, quase a totalidade ela está no Distrito Federal. Então, esses 161 não representa todos os casos do Centro-Oeste, mas a grande maioria foi no Distrito Federal. E no Nordeste, nós temos 231 casos, às custas da Bahia, Pernambuco e Ceará, e no Norte, às custas de Manaus. É claro que isso é o dado que nós temos, dos casos que foram confirmados, dos casos sintomáticos que têm alguma severidade que procurou um serviço. Na verdade, o que nós temos hoje é um volume que nós desconhecemos. E qual é o nosso grande desafio no país? Nós, enquanto profissionais de saúde, e os gestores, né? Os nossos políticos gestores, é reduzir a nossa curva, de forma que a gente dê uma achatada nela, e que o nosso sistema de saúde ele tenha a capacidade de absorver todos os casos severos e moderados. Bem, vamos falar um pouquinho do vírus. O coronavírus, essa família, ela é uma família que infecta predominantemente animais, né? Acidentalmente,
essa família começou a infectar seres humanos, adquirir a capacidade, né, de se ligar a células humanas e replicar no nosso maquinário. Nós temos 4, dentro dessa subfamília, nós temos Coronavirinae, nós temos 4 gêneros. Nós temos o alfa-coronavírus, beta-coronavírus, delta-coronavírus e gama-coronavírus. O grupo alfa-coronavírus, nós temos esse grupo, alfa e beta, eles infectam predominantemente mamíferos. E o delta e gama, predominantemente aves, né? E é por infectarem mamíferos que eles adquiriram essa capacidade, uma vez que os mamíferos têm várias homologias, né? A adquirir essa capacidade de infectar seres humanos. Dentre eles, nós temos, no grupo alfa-coronavírus, o coronavírus humano 229E e o coronavírus humano NL93. E no beta-coronavírus, o coronavírus 0C43 e o HK1. Esses 4, gente, eles causam tipo resfriado na gente. Eles não causam doença grave. A linhagem B, que ela conseguiu infectar seres humanos e, por meio de pressão imune e das várias exposições, ela adquiriu, né, afinidade com receptores em células humanas. Então, em 2003, eu tive a oportunidade de assistir a epidemia do SARS-CoV. Eu acompanhei ela ao longo do tempo, nós não tivemos aqui no Brasil, graças a Deus, foi contida essa epidemia. A letalidade do SARS-CoV é bem maior, 5 vezes, 6 vezes maior do que a nossa, em torno de 10, 11% das pessoas iam a óbito, né? E em 2006 surgiu o MERS-CoV, que tinha uma letalidade infinitamente maior do que o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV, em torno de 35% de letalidade. O MERS-CoV, a origem dele foi na Arábia, né? No Oriente Médio. E aí nós temos hoje esses 7 isolados, tanto do gênero alfa-coronavírus e beta-coronavírus que infectam humanos, sendo esses 3, né, que causam doença severa, que é o SARS-CoV, agora denominado SARS-CoV-2 e o MERS-CoV. Próximo. O SARS-CoV, existem algumas coisas, a gente tem que trabalhar um pouco essa questão da nomenclatura. Quando a gente fala coronavírus, novo coronavírus, é porque é um novo coronavírus dentro dessa família que a gente já conhecia 6 coronavírus, né? Então, nós temos o coronavírus humano, e esse é um coronavírus humano, né? E nós temos 4 coronavírus humanos, HCOV, que não causa doença severa na gente, né? Que eu já citei anteriormente. Nós temos o SARS-CoV, que é um coronavírus humano, que tem uma letalidade maior, que também foi identificado na China, e temos o MERS-CoV-2, que também é um coronavírus humano, que causa doença severa, né? Uma letalidade absurda em seres humanos, tá? Covid é a doença causada pelo coronavírus, tá? Então, Covid não é o vírus. Covid-19 é a doença causada pelo vírus coronavírus. Co de coronavírus. Vi de vírus, né? E 19 porque foi identificada essa doença em 2019. Por isso que a gente chama de Covid. Então, quando nós falamos de Covid-19, nós estamos falando de doença. Quando nós falarmos de coronavírus humano, nós estamos falando desses gêneros, né? Dessa família coronavírus. E quando nós falarmos SARS-CoV-2, né? Nós estamos falando do novo coronavírus, tá certo?
Então, o SARS-CoV-2, ele é um vírus RNA de fita simples. O seu genoma tem em torno de 30 kilobytes, quer dizer, 29.900 pares de base, né? Ele é formado por uma fita simples e esse RNA, ele codifica proteínas não estruturais, proteínas estruturais e proteínas acessórias necessárias para a replicação viral. As 4 proteínas estruturais, né, que são codificadas pelo RNA viral, são a proteína S, que é a spike, que são essas espículas que dão essa aparência de uma coroa, né, a microscopia eletrônica. O E, que é a proteína do envelope viral, né? O M, que é a proteína matrix, tá? Então, nós temos a spike, a proteína matrix, o envelope e o núcleo capsídeo, tá? O núcleo capsídeo é formado pelas aquelas proteínas que vão envolver, proteger esse genoma viral. O que é importante para a gente dentro dessa estrutura, na estrutura do SARS-CoV-2? É porque essa proteína, ela é uma proteína chave para a gente. Essa espícula, que a gente chama de spike, que é a proteína S, ela é fundamental. É por meio dela que o vírus se liga a receptores em células humanas e por meio dela ele consegue entrar nas células humanas. Então, olha só, tudo que o vírus ao longo desse tempo, ao longo de alguns anos, ele vem trabalhando. Primeiro, ele encontrar um receptor em células humanas que ele consiga ligar e entrar na célula. Quando ele entra na célula, ele também precisa trabalhar o maquinário da célula, né? Então, ele entrou e ele conseguiu, utilizando o maquinário de células humanas, ele conseguiu se replicar. Provavelmente porque é uma família que já infecta mamíferos, e nós temos muita similaridade com os outros mamíferos. Bem, e o que tem nessa proteína S, nessa espícula? Bem na cabecinha dela, ela é formada por 2 subunidades, S1 e S2. Essa subunidade S1, ela tem um receptor, um domínio que a gente chama, que é um sítio de ligação ao receptor da célula hospedeira. No caso, para nós humanos, é uma enzima convertora da angiotensina 2. Então, ele consegue se ligar a essas proteínas que estão na superfície de várias células humanas, incluindo intestinais e em abundância nos alvéolos, tá? Então, por meio dessa ligação, ele se liga, e aí uma subunidade dessa proteína, S2, ela tem uma sequência que ela permite a entrada. Então, você tem a ligação, não basta só a ligação, você tem que ter a ligação e como que ela vai se fundir e conseguir entrar dentro da célula humana. Então, ele conseguiu isso. E aí, por meio, né, do sequenciamento desse genoma, que ele já foi sequenciado, a gente observa que, na sequência do SARS-CoV-2, ele tem 96,2 de homologia, olha só, com a sequência do vírus, do corona, que infecta morcegos, sugerindo, então, uma origem, né, nos morcegos. Então, provavelmente, o que a gente já tem hoje, que a ciência já mostra, é que o hospedeiro natural seria o morcego. E que ele conseguiu, né, o homem entrando em contato diretamente com ele, ou por meio de um hospedeiro intermediário, esse vírus infectou o homem e, ao longo do tempo, adquiriu essa habilidade de infectar células humanas. Bem, uma outra coisa que é interessante é que, além dele ter essa homologia de sequência
com o morcego, ele tem uma homologia com o SARS-CoV-2. Então, ele está dentro, né, da família, ele está dentro daquele grupo do SARS-CoV. Então, o SARS-CoV-2, ele não é um SARS-CoV, mas ele tem uma sequência muito semelhante. E ele tem o mesmo receptor do SARS-CoV. Então, ele, na espícula da proteína S, ele tem sequências, essa proteína tem essa habilidade de se ligar, assim como o SARS-CoV, se ligar ao receptor da enzima conversora da angiotensina 2, tá? Então, ele tem muita similaridade com o SARS-CoV, mas ele não é o SARS-CoV, né? E aí, saiu agora, recentemente, um estudo, 2020, está errado ali, mostrando que talvez aqui a sequência da espícula, então, nessa espícula, na porção, nessa S1, você tem o domínio de ligação ao receptor, da enzima conversora da angiotensina 2, e tem um outro domínio, que é nessa subunidade 2, que é um sítio de clivagem polibásica. O que esse sítio de clivagem faz? Ele aumenta a porosidade da célula hospedeira para a entrada do vírus na célula hospedeira. E aí é muito interessante que nesse sítio aqui, os vírus que infectam, ou corona, que infectam o pangolim, eu fui ver que tipo de bicho é esse, que na China tem um monte de bicho diferente que a gente não conhece, ele parece uma mistura de cachorro com gato, é muito doido, né? E esse pangolim, ele tem uma sequência igualzinha à sequência, né? Nesse domínio de ligação do receptor ao SARS-CoV-2, sugerindo que o pangolim poderia ser um receptor intermediário. Um hospedeiro intermediário. Por que isso é importante? Que saco, para que eu quero saber isso? Bem, eu quero saber isso porque isso aqui é uma zoonose. E é importante que eu saiba quem é o reservatório desse vírus. E é importante que eu saiba se nesse reservatório, o vírus que infecta esse bicho, ele já adquiriu a capacidade de me infectar e causar doença, porque vai ser um problema para a gente, ou se esse vírus, ele infectou humanos e em humanos ele adquiriu essa capacidade. Porque aí eu excluo o meu problema, que é o animal. Porque senão a gente vai ter que correr atrás do bicho também. Porque ele vai estar contaminando ele tem chance de contaminar outras pessoas, como ele contaminou agora. Então, assim, a gente precisa identificar se existe esse hospedeiro intermediário. E um candidato nesse trabalho seria o pangolim, né? Porque ele tem homologia nesse sítio de ligação ao receptor, tá? Mas, olha só, ele não tem no sítio de clivagem polibásica. Então, e o outro, o de morcego, ele já não tem essa sequência igual ao do pangolim. Tem, assim, situações, assim, pequenas, né? Bem tímidas, mas que faz a diferença, né? Então, eles estão, talvez, esse seja o intermediário, tá? E aí a gente precisa saber, como a gente não tem, como o pangolim não tem essa sequência do SARS-CoV-2 nesse sítio de clivagem polibásica, ele provavelmente, o vírus adquiriu essa habilidade já no ser humano e não no pangolim, entendeu? Isso é importante para a gente, para as medidas de prevenção depois. Isso é super importante, a gente elucidar essa parte molecular. Bem, aqui eu trouxe, foi publicado agora também, na Military Medical Research. Então, ele traz justamente isso que eu já falei para vocês, né? Aí é o SARS-CoV-2, tá? Gente, eles estão atrás desse hospedeiro intermediário, tá? Aqui mostra, mais uma vez, a questão do sítio de ligação. O vírus, gente, ele é formado externamente por essas glicoproteínas, né?
mas também por lipídios. E por ter esse envoltório, né? O vírus ter esse envoltório formado também, tá? Por lipídio, não é só lipídio, é lipídio mais glicoproteínas, ele acaba sendo suscetível a álcool, né? E a detergente. Então, é por isso que a gente precisa lavar as mãos, né? E utilizando detergente, no caso os sabões, e utilizar uma outra estratégia, a utilização de álcool, que a Cristiana e a Catiane vão falar. Mas é só enfatizar, quer dizer, nada é à toa, né? Existe um pressuposto para essas recomendações, tá? Bem, e aí, esse vírus, como ele se liga, falando um pouquinho mais da imunopatogênese da infecção, como ele se liga às células as células alveolares no pulmão, ele vai se ligar, né, para entrar. Ao se ligar, ele apresenta, você tem uma superexpressão dessas proteínas, que são as enzimas conversoras da angiotensina 2. E você tem, além dessa superexpressão, você tem lesão tecidual. E após a lesão tecidual, isso vai desencadear tanto uma resposta humoral, por conta da apresentação dos antígenos, quanto, né, uma resposta imune celular. E essa resposta imune mediada é que leva à lesão, né, do tecido pulmonar, e é o que a gente vai ver a seguir depois, quando você vê aquelas lesões, aquelas condensações no pulmão do indivíduo infectado. Uma outra coisa que eu li, que eu achei muito interessante, é que ele causa, ao contrário, por exemplo, do SARS e do MERS, que tem uma letalidade alta, ele causa também infecção na parte superior do pulmão. Então, por isso que ele consegue transmitir com tanta facilidade, tá bom? Tá? Então, isso aí vai ser falado, era só para a gente poder entender o porquê da estrutura do vírus é tão importante para a compreensão das apresentações clínicas. Então, o que a gente vê, gente, hoje, quando a gente vê lá o número de casos no Brasil, 1.000 e poucos casos, isso é a ponta do iceberg. Por baixo desse iceberg, nós temos aí mas muita coisa. Aqui no Brasil, então, eu diria que tem mais do que tem lá fora, né? Porque é aquilo, nós não estamos testando as pessoas assintomáticas, nós não estamos procurando os assintomáticos, nós só estamos testando aquelas pessoas que estão chegando com sintomas no serviço, né? Que já apresentam a Covid. A gente não está testando os assintomáticos. E saiu agora um trabalho na Science que eles mostraram que 86% de todas as infecções, elas essas infecções, elas foram não documentadas antes das medidas de restrições de mobilidade e isolamento social. Isso foi feito em janeiro, né? Antes que a China tinha implementado aquelas medidas. Então, para vocês verem a quantidade de pessoas assintomáticas que estão circulando e que podem transmitir o vírus, né? E que essas infecções não sintomáticas, elas foram ali responsáveis por 55% das infecções documentadas. Então, o isolamento social, ele é fundamental. Não tem como a gente negar isso. A ciência já mostrou isso, né? Que é importante o isolamento social. Então, refutar isso, gente, é igual acreditar que a Terra é plana, né? Que existe Papai Noel. Não tem jeito, cara. Né? Não tem jeito. Então, eu acho que o nosso grande papel agora é isso, é de educação da população, que infelizmente é uma população deseducada, né? Eu vejo algumas imagens no Twitter que eu falo assim, não existe, né? Não existe. Ele propaga tão fácil porque ele infecta células, tanto do trato respiratório inferior quanto superior.
né? Então, você tem uma quantidade grande de gotículas sendo emitidas. Você tem transmissão fecal-oral, né? Mas o DNA circular não tem nada a ver com isso, né? Ele tem transmissão fecal-oral? Pode ter, mas talvez a carga viral ela não é suficiente, até a gente sabe hoje, ela não é a principal forma de transmissão. Pode ser que aconteça, mas isso quer dizer que a gente, com paciente grave, altamente virêmico, tem que ter cuidado com as excretas desse paciente, tá? Por quê? Porque nas células intestinais, epiteliais, você tem receptores para a enzima conversora da angiotensina 2, né? Então, existe a possibilidade, sim, embora ela seja uma forma menos eficaz, não é a forma predominante, mais importante de transmissão do SARS-CoV-2, né? Considerando a pandemia, tá? Então, estudos ainda vão mostrar essa questão da transmissibilidade, do risco. Nós não temos nada disso, nós só sabemos que ele pode também infectar essas células e ele pode ser eliminado nas fezes, tá? Isso é o que a gente sabe, tá? Agora, o resto depende aí das informações que vêm para frente. Se a China atrasou para isolar, disseminou muito por causa dos assintomáticos, eles falam que na Itália foi a mesma coisa, né? Os assintomáticos disseminaram muito vírus, eles atrasaram muito para isolar as pessoas. Por que lá na Itália morreu tanta gente, a letalidade é tão alta? É porque lá na China eles testaram, mas vocês chegaram a falar sobre isso? A Valéria quer responder. Ou é porque tem uma falta de padrão de teste? Porque eu já vi Porque você tem que lembrar Repete a pergunta, pessoal de casa. Por que na China, né, onde você teve tantos casos, você teve menos mortes do que na Itália? Não é isso que você quer perguntar? Porque todos os dois atrasaram. Atrasaram. Todos os dois países atrasaram para isolar, para fazer as medidas de restrição, né, de isolamento. Como você está mostrando aí. Então, por que lá na China tem a letalidade foi baixa, 2, um ponto pouco, né? Tudo bem que na Itália é uma população bem mais envelhecida, mas isso por si só não justificaria, né? Porque lá a letalidade foi para 8%, e na China foi para 2%. É porque lá eles testaram mais? O que é que explica? A China foi mais agressiva na contenção. Primeiro foi isso. Repete a pergunta. A professora está perguntando por que na China nós tivemos menos letalidade do que tivemos na Itália, né? Uma vez que a China também atrasou um pouco. Ela atrasou, mas ela recuperou, porque ela fechou tudo, né? Além do mais, ela teve uma forma de contenção extremamente agressiva, coisa que a Itália não teve. Fala. Eu acho que assim, são muitas coisas importantes. São muitas variáveis. Isso, então, a primeira explicação é porque a população da Itália é a população mais longeva do mundo. E a densidade também. Então, no Brasil, a gente tem 13% de idosos, na Itália, tem 30% de idosos. Isso. Então, assim, as coisas não. Tem, mas você tem mais gente dispersa, você tem até aglomerados na China. Não, mas assim, ela está falando que tem mais gente na China, mas em proporção de idosos, a Itália tem mais. Muito mais, Por mais que a China seja muito populosa, em proporção de idosos tem mais. Então, uma das hipóteses é essa. Gente, isso ficaria falando, não, o pessoal não escuta nada. A professora Valéria está dizendo o seguinte, que embora a China também tenha idosos, né, e seja uma população grande, a proporção de idosos na China é menor do que a proporção de idosos na Itália. E a outra questão é que, né, na Itália, tem muitas famílias convivendo. Então, assim, os filhos, os netos ficam muito com os idosos, né? Então, a transmissão, uma das hipóteses, né, foi por meio disso. Agora, a outra questão que tem que pensar também é o quanto que é diagnosticado, né, nos países. Porque no Brasil, como você mesmo falou, né, Gil, tem um subdiagnóstico, a gente não tem teste suficiente para. Não sei nem se é uma questão de ter teste suficiente, né? Não tá fazendo assim. É só imaginar que você pensa bem, a China.
A Valéria está dizendo o seguinte, que além da questão da proporção de idosos que é maior na China, na Itália do que na China, existe a questão cultural. Na Itália, existem famílias que moram, famílias juntas com os idosos, né? Então, você tem aglomerados familiares, né, com muito mais intensidade, pode ser uma hipótese, do que na China. Outra coisa foi que a China foi extremamente agressiva no controle. Né? Ela foi agressiva. Você tem os aglomerados urbanos na China, mas você tem muita área rural também. Né? Então, é diferente. São países que têm características totalmente distintas, tanto culturais, políticas e geográficas. Inclusive, assim, na Itália, tem uma região que tem muitos casos, né, que eles estão discutindo, sim. É um ponto comercial importante da Itália, então as medidas elas não foram tomadas tão precocemente justamente por isso, né? É uma fonte de economia da Itália. Então, algumas regiões foram isoladas. Gente, não é melhor todo mundo assim, mesmo que venha distante, fique mais perto para poder o pessoal ouvir? Então, assim, existem várias situações variáveis, né? Igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, como é que vai ser essa curva? Né? Em cima das variáveis que nós temos. Eu vou torcer para a nossa juventude, né? Mas pensa bem, nós temos bolsões imensos. O Rio tem mais de 700 favelas, gente. Né? O Rio tem mais de 700 favelas. Então, você imagina, né, a dimensão disso nesses locais. O tamanho das moradias no Rio... Não está me vendo? O tamanho das moradias nessas favelas, em média, é de 26 metros quadrados. Imagina eu isolar, pedir para as pessoas ficarem em casa, dentro desse contexto. Isso é um outro problema. Eles vão se contaminar. Eles vão ficar para não contaminar o outro, mas eles vão se contaminar. Se chegar perto deles, contamina eles. Então, assim, nós temos problemas que não são os problemas da China, não são os problemas da Itália. São nossos problemas. E como é que vai se comportar isso aqui, a gente não sabe, até porque não tem nem testagem, né? Então, vamos aguardar e vamos ver como é que a coisa vai funcionar aqui. Né? Mas eu só quero dizer, mais uma vez, que é a ponta do iceberg. Vamos esperar e vamos torcer por ser um país tropical, de repente nos ajudar, por ser um país jovem e de repente nos ajudar. Tirando uma definição do apresentador, não, Paulo? Se os fatores ambientais, como clima, têm interferência na propagação do vírus? Bem, todo vírus respiratório, ele tem mais facilidade de propagação em clima frio, né? Até porque a gente se aglomera nisso, né? Mas eu acho que, pelo que eu já li, isso não está interferindo muito em relação ao corona, não. Né? Então, vamos aguardar, nós temos que aguardar. Outra pergunta é assim, tem algumas matérias falando de reinfecção, de pessoas que já positivaram, está positivando novamente. Você sabe me dizer se isso é verdade? Eu li isso, mas isso daí é uma coisa bem isolada, não tem nem nada ainda, né? Nós não sabemos ainda da questão da imunidade conferida pela infecção. A gente imagina que seja igual do SARS-CoV. No SARS-CoV confere imunidade, né? Então, imagina-se que o SARS-CoV-2 também confira imunidade. Essa é a perspectiva. Uma vez a pessoa tem, ela não vai ter novamente. Então, essa é a perspectiva, né? Então, estão trabalhando na perspectiva de vacinas, considerando aquela proteína spike, né? Justamente alvos para aquela proteína. Não temos ainda nada, eu acho que ainda tem, vai levar um tempinho ainda. Para a gente, 6 meses, 1 ano, para a ciência isso aí é nada. Mas na perspectiva agora dessa pandemia, já é muita coisa, né? E se a gente conseguir em 1 ano uma vacina, eu acho que vai ser, assim, fantástico, né? Outra pergunta é quanto ao número de quase 2.000 profissionais da saúde contaminados na China. Há artigos que justifiquem a quantidade alta de profissionais de saúde contaminados pelo vírus? Isso vai ser... Nós somos os mais afetados, se nós pensarmos nisso, né?
enquanto profissional de saúde. É por isso que nós temos que nos prevenir. Nós estamos trabalhando dentro dessa perspectiva, porque nós somos os mais afetados. Nós vamos trabalhar com aqueles pacientes altamente virêmicos, uma carga viral grande, né? Paciente que apresenta secreção, paciente submetido a procedimentos que produzem aerossóis. Então, assim, vamos trabalhar na frente, por isso que nós temos que nos prevenir, nós não sabemos. E, assim, na época, gente, eu que acompanhei, e a Valéria estava falando do SARS, você lembra do SARS-CoV, Valéria? Que foi uma das coisas que mais me chocaram no SARS-CoV, no Vietnã. A letalidade do SARS-CoV é em torno de 10%, né? No Vietnã, eles fecharam, lacraram o hospital, como paciente e profissionais de saúde. Eles lacraram aquele hospital. Eles são radicais, os asiáticos são radicais, né? Para a contenção do SARS-CoV. E eu lembro, assim, o SARS-CoV também, ele tinha um R0 maior do que o R0 que está sendo estimado para o SARS-CoV-2, né? Quer dizer, que é aquela capacidade dele infectar outras pessoas. Do SARS-CoV, era em torno de 3. O nosso, eles estão falando em torno de 2, né? Então, assim, vamos aguardar, gente. Nós estamos vivendo a infecção.